E aí eu já tinha falado. Sabe quando você fala mais rápido do que você pensa? Pensei e falei. E vem aquela sensação, falei coisa errada agora, vou ter que me justificar. Então, talvez você deva estar se perguntando, né? Mas o que que você fez de errado? Gente, ontem, desde 7h15 da manhã, eu participei de várias solenidades do Dia da Mulher, entrevista, tal. E logo cedo acordei bem animada para participar desse bate-papo no Clubhouse. E quando eu deixei escapar algo da minha infância que fez assim, né, uma conexão muito imediata com as pessoas que estavam lá. Nós tínhamos alguns homens presentes ali prestigiando a nossa sala, mas mulheres muito especiais, né? E eu comentei que eu sou filha, né? Única praticamente mulher. Eu tenho nós somos 4 filhos, mas eu fui a única mulher, a primeira mulher. Ou seja, imagina só, primeiro filho lá nasce uma mulher, então você já vem com aquela carga, né, do pai esperando um homem. Depois, logo em seguida, vem um menino, e daí eu, na minha rua, não tinha menina. Então, assim, as minhas brincadeiras eram as brincadeiras dos meninos. Eu jogava futebol, eu tirava guerrinha de braço de ferro. Quando o meu irmão mais novo arrumava briga, quem ele chamava para bater nos meninos era eu. Então, eu fui crescendo nesse ambiente predominantemente masculino. Então, ter amigas para mim era algo que não fazia muita diferença, né? Eu era o menino de saias da rua. E acabei acostumando com esse jeito dos meninos, assim, de brigar, de falar o que pensa e dali 5 minutos tá tudo certo e não tem mais. E quando eu me deparei já na escola e que eu via as meninas, né, todas assim, bonitinhas, tal, eu era meio patinho feio. Primeiro porque eu era feia mesmo, gente, eu era feia. Usava óculos, desde muito cedo eu uso óculos. E eu demorei muito pra, sabe, ter assim, aspecto de mulher. Então eu era pequenininha, magrinha, de óculos, cabelinho curto e não tinha nenhum atributo. O que que eu tive que descobrir? Que só existia uma forma de eu chamar atenção, que era o quê? Estudar. Então, as amigas que eu fui conquistando porque eu estudava bastante, eu fazia tarefa para elas, eu ensinava. Então, eu fui me tornando uma pessoa interessante porque eu tinha algo para oferecer. Mas no meu íntimo, e aí vem o que eu soltei no meio lá do nosso encontro para comemorar o Dia das Mulheres, olha só que gafe, né? Mas vocês vão ver que quando a gente é verdadeira não tem gafe, né? Eu falei, gente, eu tô achando o máximo, eu tô aqui no Dia das Mulheres, começando a comemorar o Dia das Mulheres, sendo que eu era uma pessoa que achava mulheres chatas, eu achava as meninas chatas. Porque as meninas eram cheias de mimimi e tal, e eu era muito prática, muito direta. Eu só vim a descobrir esse lado feminino, assim, esse lado mais, né, de você se expressar, tal. Eu já tinha 16, 17 anos, foi quando eu comecei a mostrar a cara, tirar os óculos, começar a me arrumar, né? Mas ainda assim, eu queria fazer arquitetura, não consegui passar, meu pai não ia deixar eu fazer fora da cidade e fui cair numa sala de aula de engenharia civil com mais de 100 meninos. E o meu atual marido, né? O meu atual marido, eu só tenho esse, tá, gente? Mas o meu marido, ele era o meu melhor amigo. E eu era aquela amiga legal, porque eu entendia tudo do universo masculino. Eu sabia que os homens gostavam, então eu jogava pebolim, eu ia pro bilhar com eles, eu participava de rally, porque aquilo era natural para mim, conviver nesse ambiente. E eu convivia no ambiente dos meninos muito bem. Tudo mudou quando eu me casei e 6 meses depois de casado eu engravidei. Aí já começa aquela transformação, você já começa a ver seu corpo mudar, você já começa a ver as coisas mudarem e aquilo que nós éramos muito parceiros começou a ter um distanciamento. Por quê? Porque eu já não fazia mais tudo aquilo que eu podia fazer. E quando eu peguei o meu primeiro filho no colo, gente, aí o instinto materno assim, né?
Aí você quer ser mãe, aí você quer amar aquela cria, aí você quer doar tudo que você tem. E eu me via cada vez mais longe daquele meu ritmo masculino de fazer, de não me preocupar com nada, tal, tal, tal. Se bem que hoje as coisas mudaram muito, eu vejo os novos relacionamentos, é bem diferente. E o meu marido também sempre foi muito parceiro, mas inevitavelmente para mim que tinha aquele pensamento masculino foi difícil. E daí eu descobri o outro lado, né? Que é o lado de você se doar, o lado de você cuidar de tudo, de estar antenada em tudo, tal. E eu fui pro totalmente oposto. Então, eu sempre falo isso, que o veneno e o antídoto, a diferença é a dose. E hoje, quando eu acabei de dar uma palestra para o pessoal do grupo de mulheres de Portugal, essa história, que ontem para mim foi uma gafe, veio a calhar pro tema que eu ia dizer. Então, olha como é legal a gente reconhecer as nossas histórias e a gente saber o porquê a gente age como a gente age. Porque o que acontece? Quando eu descobri na minha vida empresarial que o fato de eu pensar como os meninos, de eu ter raciocínio rápido, de eu ser impositiva, eu ser prática, eu não ficar ali remoendo as coisas, eu virar a página rápido e tal, aliada com a parte intuitiva, com a parte humana, com a parte mãe, com a parte, vamos dizer assim, que as mulheres têm, assim, de empatia, de solidariedade, de amor ao próximo, tudo isso, quando juntou as duas coisas, aí potencializou. E isso que eu quero passar para vocês. Gente, ok, mulheres, nós temos muito que comemorar, a gente tem muito ainda para conquistar, mas o que ficou nítido, quando eu contei essa história de que eu não gostava de meninas, que eu achava as meninas chatas, as mulheres que estavam ali na sala se conectaram com essa história. E daí começou a surgir as histórias, né? De uma também que só tinha irmãos, da outra que tinha sido criada por pessoas, no Ceará, onde eles são super machistas, enfim. E foi maravilhoso. Primeiro porque eu me libertei aí desse, né, segredo que eu achava as meninas chatas. Hoje eu amo as mulheres. Hoje eu entendo as mulheres, mas foi preciso eu passar por esse processo para entender. Foi preciso eu me libertar das amarras para entender. E saber também que eu não preciso ser super, que eu não preciso provar nada para ninguém, porque os homens são muito competitivos. Então, a competição na medida certa é legal, mas esse lado também humano, esse lado de controlar as emoções, na verdade agora é o meu grande diferencial. E é isso que eu ensino para as pessoas que eu dou mentoria. Então são pessoas que já têm resultados, são pessoas que já são boas no que fazem, mas que a gente vai lá e tira aquele cisquinho, que foi o que eu falei na minha palestra hoje para as empresárias de Portugal e do mundo todo. Na verdade, tinha França, Portugal, Estados Unidos, Brasil. Olha, tinha conexão em tudo quanto é lugar. Muito legal a reunião de hoje. E daí foi o que eu falei para elas, sabe? Quando a gente tira um cisquinho assim, ó, dos olhos, você se permite ser aquilo que você nasceu para ser. E para isso você não precisa ser sexista, e para isso você não precisa separar as coisas, você pode juntar tudo. Porque isso que eu aprendi lá no Vale do Silício, que o grande barato da vida é a diversidade. Imagina se eu ia aguentar alguém igual a mim, não ia aguentar, não ia suportar. Às vezes aquilo que a gente reclama, às vezes aquilo que a gente não olha, às vezes aquilo que às vezes até tem vergonha, é o nosso grande diferencial. Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá bom? A sua história pode ser a sua grande sacada, pode ser o seu grande diferencial. E aquilo que você passou pode ser a conexão que falta para você unir mais as pessoas, né? E ontem eu assisti um vídeo da minha norinha falando sobre algumas coisas ligadas a ela e eu falei, olha, amanhã eu vou gravar um vídeo em homenagem à Fernanda.
E para contar essa história, porque eu tinha passado por essa situação e falei, isso não pode ficar só comigo. E além de gravar esse vídeo que eu tô falando com vocês agora, eu coloquei essa história que aconteceu ontem na minha palestra de hoje. E muitas pessoas se conectaram com essa verdade. Porque nós temos sim nossas bagagens, nós temos sim tudo que compõe a nossa vida. A gente só não pode ficar preso nisso. A gente não pode ficar preso sem perdoar, a gente não pode ficar preso sem evoluir e a gente não pode ficar preso sem aprimorar, tá certo? Porque o que faz com que as pessoas travem, primeiro, elas quererem que as coisas sejam do jeito que elas querem, que nunca vai ser, ou elas ficarem chorando, né, pelo que já aconteceu, que também não vai mudar. E se a gente tem o dia de hoje, presente, que se chama presente, porque é um presente para você fazer diferente do que você já fez. E, principalmente, melhor. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Comenta aí para mim. Como foi sua infância? O que que faz você ser ou você fazer o que você faz hoje? Bora lá. Beijo.